Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um vídeo de introdução da quinta temporada do Trader Tranquilão e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre execução. O que nós estamos chamando de execução? Execução a gente dividiu em duas partes, ou pode dividir, digamos assim, a estratégia propriamente dita, que seria definições de quando entrar e quando sair do mercado. E tem também dentro da execução toda a parte de parâmetros de risco, tamanhos da posição, quais pares ou quais ativos se utilizar. E nesse vídeo nós vamos aprofundar um pouquinho nessa segunda parte, tá? Vou dividir nas duas para não ficar muito longo. Então vamos começar falando disso, vamos lá? Bom, ativos negociados. Os ativos que o Trader Tranquilão vai operar nessa temporada são euro-dólar, ou simplesmente chamado de euro, dólar-ien, libra-dólar, dólar australiano e barra dólar americano e o euro-ien. Por que esses ativos? Primeiro, antes de falar cada um deles, por que não operar ativos chamados de exóticos ou minors, ou pares menos importantes? Porque o Trader Tranquilão, como a gente já comentou, ele está preocupado em segurança, então ele não quer nenhum ativo exótico que possa dar grandes pulos ou que tenha uma volatilidade exorbitante. E esses ativos que têm uma liquidez muito maior, ou são alguns dos ativos com mais liquidez no mundo, você tem um custo muito baixo para poder operar com eles. Você tem spreads baixíssimos, esse tipo de coisa, tá certo? Esses pares que tem o dólar, o dólar é meio que considerado meio que a cotação para tudo no mundo, né? Se você for olhar, o petróleo, o preço do petróleo é petróleo barra dólar. O ouro é ouro barra dólar. Então, a gente tem uma economia mundial dolarizada, digamos assim. Então, para você saber o preço do euro, ele é meio que em comparação ao dólar, de quase tudo. E a gente vê isso nesses ativos aqui, tá? Essas aqui são economias fortíssimas, né? A União Europeia, a economia japonesa e a economia britânica. Dólar australiano, por que ele entra? Ele representa um conjunto de chamados commodity dollars que englobam o próprio dólar australiano, o dólar neozelandês e o dólar canadense, que são economias que têm as commodities impactando muito a sua balança comercial, tá? Então a gente acha interessante ele estar nessa cesta de ativos que a gente vai negociar. Euro-ien, a gente acha legal ele estar porque, além dele ter uma liquidez bacana, é um par que não tem o dólar americano. Porque, se a gente for reparar, o grande tema desse ano, 2018, tem sido justamente a força do dólar americano. Então acaba que ele fica meio estranho o dólar americano como cotação, porque todas essas outras moedas aqui perderam força em relação ao dólar americano. Então, se a gente for olhar nos gráficos, quase todos eles perderam. Aqui, ó, caiu porque o euro frente ao dólar. Esse aqui subiu porque o dólar em relação ao ien caiu. O dólar australiano caiu. E esse aqui não tem essa correlação tão direta com o dólar americano, tá? Algumas outras considerações aqui rapidinho. A Libra, ela tem uma correlação bem forte com o euro historicamente, mas ela se despregou, digamos, se descolou um pouquinho do euro depois da votação do Brexit, que ainda nem se consolidou na prática, digamos assim, mas a Libra meio que descolou um pouco do euro e a tendência é que se descole ainda mais e a gente tem sempre notícias de Brexit aí que pode impactar a moeda. Tá certo? Nós pensamos em colocar também euro-libra ou euro-franco suíço, mas o que aconteceria? Primeiro, a gente teria um ativo a mais, significando uma exposição maior se a gente estivesse operando todos. Outra coisa, qualquer outro ativo que a gente entrasse com euro, a gente ia acabar acontecendo a mesma coisa aqui, porque a gente tem 1, 2
e mais um ativo com euro. Então a gente ia acabar ficando, em vez de ficar tentando fugir daquela questão de ser muita coisa ligada ao dólar, a gente ia acabar entrando em muita coisa ligada ao euro. E poderia ser que, na verdade, a força ou fraqueza do euro determinasse o sentido das nossas operações. Então, colocando isso tudo na balança, nós fechamos nessa cesta aí. Se você quiser comentar lá no final o que você achou, no final eu digo, né, depois de assistir o vídeo, todo comentário é bem-vindo, tá? O ouro saiu dessa temporada, o ouro esteve presente em outras, mas a gente decidiu tirar para ficar só com Forex, tá? Só com moedas, e por isso também não tem outros ativos como petróleo, que poderia estar, mas também tem uma volatilidade maior. Bom, parâmetros de risco e tamanho das posições. Quando você vai definir o tamanho da sua posição, você tem que saber quanto que você está querendo arriscar e você tem que ter uma ideia da sua estratégia. Seu stop loss geralmente vai estar aonde? No caso do trader tranquilão, ele opera no gráfico diário e ele tem stop loss para lá de 100 pips muitas vezes. Então é importante entender que o quanto vai estar se arriscando por uma operação pode ser mais de 100 pips e o tamanho da posição vai ser definido dessa forma, tá? Então vamos lá, o risco máximo por operação, que é a primeira coisa que se define, e no caso do trader tranquilão, é 1% do capital. O trader tranquilão, como a gente já explicou em outros vídeos, está mais preocupado em preservar o capital do que ter lucros exorbitantes. Não existe coisa certa ou errada no mercado, né? Existe o risco que cada um está disposto a correr. Esse é o que o trader tranquilão está disposto, tá? Aí a gente pode ir fazendo as contas aqui. Fazendo as contas e a conta, né? Mas são coisas diferentes, né? Fazendo a matemática aqui, a conta possui $1.500 de capital, pelo menos no início. 1% disso é $15. Significa que a gente não pode arriscar mais de $15 por operação, tá? Se a gente não pode arriscar mais de $15 por operação e uma trade com micro lote, que é o menor lote possível, um pip significa 10 centavos, tá? Se você não está familiarizado com esses termos, eu vou falar aqui rapidinho, mas você pode aprofundar depois. No Forex você tem lá lote, que seria 100 mil, ou seja, se você comprar um lote de euro-dólar, você está comprando 100 mil euros. Tem um mini lote, que seria 0,1 aqui, que seria você comprar 10 mil euros. E um micro lote você está comprando 1.000 euros. Se você comprar 1.000 euros, para cada um pip, que é a quarta casa decimal lá do euro-dólar, se movendo, você está ganhando ou perdendo 10 centavos de dólar. Correto? Então, como que você chegaria num stop loss máximo com esses parâmetros? Se a gente quer arriscar no máximo $15 por operação e um pip vai custar 10 centavos, o máximo de stop loss que a gente vai ter, pelo menos no euro-dólar, é 150 pips. Tá certo? Aqui você entende o porquê que a gente indica que alguém que queira operar parecido com o trader tranquilão, pelo menos com estratégias no diário, ela deve ter uma conta com capital acima de $1.500. Por causa que não tem como você diminuir o valor do PIB abaixo disso. Então, a partir, assim, é fácil fazer proporcional que, não, eu tenho na verdade uma conta de $15 mil. Aí você pode operar, em vez de, né, que é uma conta 10 vezes maior que essa, você pode operar um mini lote, tal. Só que eu sei diminuindo essa proporção não dá, porque isso aqui é um mínimo que você consegue de tamanho de lote. Então por isso que às vezes uma pessoa que tem uma conta lá de $500, $200, tem gente que opera, é difícil essa pessoa operar no gráfico diário, porque se ela colocar um stop loss lá de 150 pips ou de 100 pips, ela vai estar arriscando um percentual muito grande do capital. Se você não tiver entendido isso, eu te aconselho a assistir outros vídeos do nosso canal, fazer nosso curso que a gente explica direitinho essa questão de
tamanho de posição, exposição, stop loss, esse tipo de coisa, tá? Aqui nós estamos explicando para quem já entende um pouco esses conceitos. A ideia é só falar qual que é o risco máximo do trader tranquilão e como que ele vai usar. Então, se ele estiver operando um par, tipo o dólar australiano, o que acontece? No dólar australiano, você está comprando $1.000 australianos, correto? Só que ao você comprar $1.000 australiano, o dólar australiano ele custa menos que o dólar americano, correto? Então muitas vezes pode acontecer de o stop loss ser um pouquinho diferente lá no gráfico, porque você está comprando aqui, se você comprar mil euros, você está comprando mais de $1.000, porque o euro custa mais. Aqui você está comprando menos de $1.000, correto? A margem utilizada em cada um deles é diferente. Só que nos dois casos aqui, o valor do PIP é o mesmo. Por quê? Porque sempre que você tiver o dólar como cotação, um PIP e para um microlote vai ser a mesma coisa. Só que lá no gráfico, 150 pips pode fazer sentido no euro e aqui pode ser coisa demais. Então, às vezes no dólar australiano, 70 pips já está bom e a gente pode acabar operando com 2 microlotes, ainda mantendo 1% do capital. Tá certo? Então, o tamanho do stop loss lá na execução, na estratégia, quando a gente estiver avaliando o gráfico, que vai determinar o tamanho da posição. Mas de um modo geral, no começo, com esse capital aqui, vai ser quase sempre um microlote, tá certo? Bom, então, seguindo aqui, considerando que a gente vai negociar 5 ativos e pode acontecer da gente estar com todos abertos, eu acho difícil, na maioria dos casos a gente vai ter no máximo 4, mas se acontecer da gente perder, tiver com 5 abertos e acontecer um forte movimento no mercado, de oscilação, e a gente tomar esse stop loss no 5, nós vamos perder 5% da conta, que ainda está dentro da nossa expectativa e abaixo do nosso drawdown médio máximo, que a gente não quer que passe de 10%, tá certo? Bom, finalizando aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a alavancagem. A alavancagem da conta é de 25 para 1. O que significa uma alavancagem de 25 para 1? Significa que com uma conta de $1.000, a pessoa consegue comprar o equivalente a $25.000. Simples assim. No nosso caso, como a gente tem $1.500 na conta, significa que a gente conseguiria comprar o equivalente a $25.000. Seria um pouco abaixo de 25 mil euros, já que o euro vale mais do que o dólar. Vamos falar 23 mil euros, ou seja, 23 microlotes, certo? Ou 2,3 mini lotes, tudo a mesma coisa. Isso é a que a conta permite, mas na prática a conta não vai passar do uso de 5 para 1 de alavancagem. Porque se a gente comprar lá um microlote de cada um daqueles lá, significa que a gente vai estar comprando aqui, ó, 1.000 euros, $1.000, 1.000 libras, $1.000 australiano e 1.000 euros de novo. Se você somar tudo isso, não passa de $5.000. Talvez passe um pouquinho disso. Na verdade, eu estou falando... realmente, não vai passar de $5.000, que é menos do que 5 vezes 1.500, que é o nosso capital. Correto? Então, a alavancagem real nunca vai passar de 5 para 1. Volta naquilo de eu falar dos mitos do Forex. A gente fala, não, o Forex é arriscado demais. Se alguém te falar isso, o trader tranquilão é arriscado, ele usa alavancagem. Você fala, essa alavancagem que ele está usando é menor do que muitos traders usam aí no dia a dia para operar na Bovespa, mercados futuros. Tem gente que opera mini contrato de dólar ou contrato ou índice, que no final das contas está usando uma alavancagem maior que essa. E por que apesar da nossa alavancagem não passar disso, a gente usa uma alavancagem de 25 para 1? Para a gente ter uma certa margem de segurança. Tá?
A palavra margem de segurança não é bom porque margem confunde com a margem que tem que ter na conta, mas para a gente ter uma folga, digamos assim, em relação a quanto que a gente está usando da nossa margem depositada, tá? Então nunca vai chegar nem perto de ter o chamado margin call, que seria a corretora entrando em contato pedindo para a gente depositar mais ou depositar mais margem. Essa alavancagem real que vai estar sendo usada na conta, eu considero uma alavancagem bem baixa, tá? É alavancado? É, mas é uma alavancagem bem pé no chão, bem segura na nossa concepção, tá certo? Então era isso aí sobre execução. Mais uma vez eu te agradeço por você estar acompanhando o nosso projeto. Não deixe de comentar, falar o que você achou, alguma coisa que você discorda, que você concorda, alguma sugestão, por favor comente. E no próximo vídeo, parece que eu estou enrolando, mas a gente quis trazer esses detalhes todos, né, antes, que no próximo vídeo a gente vai apresentar a estratégia que vai ser usada nessa 5ª temporada, tá certo? Então é isso aí, mais uma vez eu agradeço, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.